Olá, eu sou a professora Adriane Ângelo, professora da disciplina de redação. E hoje eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre a dissertativa argumentativa em uma nova perspectiva. Muitos alunos frequentemente perguntam, mandam dúvidas, como eu chego a uma redação nota 1000? Pessoal, vamos deixar bem claro, para mim fazer uma redação nota 1000, eu preciso saber pelo menos o básico, para que eu possa ir me aprimorando com o tempo. Qual é esse básico? A gente sabe que a dissertação argumentativa, ela vai debater e vai argumentar, ou seja, vai falar sobre o assunto abordado e vai também fazer o processo de argumentação. Argumentar, mostrar a sua fundamentação dentro da redação. Mas a redação é composta só disso? Não. A redação, ela exige alguns aspectos que você possa dominar. Quais são esses aspectos? A gente tem o básico, que é a introdução. Essa introdução, ela tem um objetivo de deixar claro o assunto. Vamos pegar o tema do ano passado, que foi a democratização no cinema brasileiro, vamos supor. Esse tema eu iria abordar, eu teria que primeiramente estudá-lo. Como eu estudar ele? No último vídeo que eu postei no meu canal, eu abordei como chegar a uma redação nota 1000 com 10 passos. Ensinando dentro do tempo de 1 hora, fazer uma boa redação. Então, quais são esses 10 passos? Primeiramente, eu tenho que me acentuar, buscar entender e interpretar as palavras-chave da temática. O que essa temática quer que eu faça? O que é que ela quer de mim? O que é que meu texto quer que eu faça? Então, esses são os primeiros elementos bases que eu tenho que entender. Para mim ver essa proposta de entender a temática, eu levo 3, no máximo 5 minutos. Depois, eu vou para os textos motivadores. O que é que eu faço nesses textos? Eu tenho que entender que eu tenho que analisar um por um, colocando à frente o meu entendimento. Ou seja, se eu fizer isso nos 4 textos, quando eu finalizar a minha leitura, eu terei 4 argumentos que eu posso introduzir na minha redação. Isso é básico. Eu acho que todo aluno tem esse domínio. Qual é o outro ponto? Eu preciso entender em qual contexto geral isso está abordado. Está abordado no contexto social, político, religioso ou econômico. Então, primeiramente, eu também tenho que ver em qual contexto esse tema está abordado, o que é que ele vai querer que eu fale, qual dentro dos assuntos ele está. Então, eu tenho que entender principalmente essa base. O terceiro ponto é eu conseguir expor tudo que eu sei no papel, que é a exposição de ideias. É quando eu exponho todos os meus conhecimentos, seja em diversas áreas, da história, da sociologia, da matemática, da língua portuguesa, e logo após eu levo 10, 15 minutos para organizar essa parte e depois eu vou para o meu rascunho. Esse rascunho, eu vou começar a escrever minha redação. O que é que eu vou fazer? Ver qual argumento vai ser primário, qual argumento vai ser secundário. Esse é um fator que você leva no máximo 15 a 20 minutinhos também. Logo após eu vou fazer minha redação. É a hora que eu vou passar a limpo minha redação, que eu vou olhar a pontuação, que eu vou olhar a acentuação. Então esse é um dos principais papéis logo no início. Mas voltando aqui à nossa parte da base da redação. A introdução, eu tenho que ter em mente que uma redação simples, eu vou abordar tema, tese e argumento. Essa parte aqui, ela é prática, é a introdução mais simples que as pessoas utilizam. Existem mais 7 tipos de introdução que em outro momento a gente vai introduzir. Mas por enquanto a gente vai permanecer nesse modelo aqui que é o mais simples, que todo aluno já sabe um pouco, quem não sabe já está pegando domínio, e que ao longo dessas aulas a gente vai aprimorando cada vez mais a nossa prática em redação. Lembrando, redação ela não é inspiração, ela é 1% inspiração, 99% prática.
Não adianta eu saber muito conteúdo se eu não tenho uma boa prática em redação, se eu não pratico constantemente. Qual é a dica que eu dou para vocês? Uma vez na semana, ou 2 vezes no mínimo, vocês praticarem. Pega um tema, uma temática que vocês gostem, que vocês se identifiquem e que esteja na atualidade e pratiquem a redação. Então é uma forma simples de você praticar e você aprimorar. O aprimoramento, pessoal, muitas vezes eu começo a fazer uma redação, eu termino em 2 horas. Mas com minha prática eu já vou ficando eu já vou criando esqueleto, eu já vou vendo as citações que eu posso colocar de um filósofo, de uma música, de um filme, seja lá o que for, de um dado estatístico, desde que tenha a fonte e que seja correta. Eu não posso, de forma nenhuma, inventar dados. Então, quando eu tenho essa prática, eu consigo ir diminuindo meu tempo cada vez mais na prática de redação. Edlaine, me diga uma coisa, como eu faço para desenvolver minha redação? Essa parte que a gente vai ver agora, mostrando principalmente como é fácil e como você não pode se perder nessa parte da argumentação, já que anteriormente, no parágrafo anterior, você apresentou o que ia ser decorrido no texto, o que você ia discorrer no texto. Então, quem leu sua introdução, automaticamente vai saber o que o desenvolvimento vai passar. Então, a argumentação, ela vai trabalhar visando defender a tese. Onde foi apresentada a tese? Lá na minha introdução. Então, essa argumentação, essa defesa de tese, é você proporcionar, colocar argumentos suficientes que comprovam o que você falou anteriormente. Por exemplo, se eu dissesse assim, hoje eu vou para a praia. Então, eu teria que ter algum fundamento, eu teria que ter algum argumento que eu fizesse convencer quem estava me escutando, que eu convencesse quem estava me escutando. Então, é um argumento. O tempo todo a gente utiliza o processo de argumentação, mesmo sem saber qual forma. Vamos dizer que eu quero ir para um determinado local e eu preciso da permissão de uma pessoa. Como eu vou fazer para convencer essa pessoa a me autorizar? Eu vou caçar um argumento que convença totalmente a pessoa. Então, da mesma forma que eu utilizo esse argumento no meu dia a dia para mostrar, para tentar convencer a pessoa, eu vou utilizar também na minha argumentação. Lembrando também, pessoal, que defesa, tese, fundamentação é a mesma coisa, desde que eu saiba utilizar os meus argumentos. A gente tem os argumentos primários, que são aqueles argumentos mais fortes, que convencem mais o leitor, e a gente tem os argumentos secundários, que são aqueles mais simples. Então, tudo isso é composto na redação. É o básico que todo aluno que vai prestar vestibular do Enem, que vai fazer Enem, tem que saber. Lembrando que essa mesma dissertação cai também na URCA, cai também em vestibulares de universidades privadas, federais. Então, é importante que vocês tenham domínio dessas características. Edlaine, mas o que acontece? Eu não tenho domínio do tema. Como é que eu vou desenvolver se me falta argumentos? O que é que acontece? Quando eu falo para vocês, pessoal, vocês têm que ter um bom repertório sociocultural, eu não estou brincando. O que é que acontece? Eu preciso ter domínio de uma história, de uma geografia, de uma biologia, de um português, de uma matemática, porque eu não sei qual tema vai cair. Sempre cai o tema social? Sempre está relacionado a alguma coisa social. Mas já teve ano de 2014, cai relacionado à publicidade, que é social, a parte cultural também, que é a cultura do Brasil. Caiu também a questão de religião. Já caiu também a questão de política, lá no ano de 2013, que foi a implantação da lei seca. Então já caiu diversos temas, já caiu relacionado somente à geografia e ao contexto econômico e social, que foi imigração e emigração, se eu não me engano, tema de 2011. Então, o tempo todo, o Enem está mesclando com a nossa teoria, como os outros anos anteriores. Caiu temas relacionados à internet e à questão social. Creio que esse ano possa cair alguma coisa relacionada à questão ambiental. Ou então, é esse momento que a gente está vivendo. Eu separei alguns temas que eu achei bem interessante, que um desses, que eu até falei com alguns alunos,
E eles disseram, Elaine, pode ser realmente que caia. Mas por que pode ser realmente que caia? A gente está vivendo há muito tempo uma questão que está causando grandes impactos na nossa sociedade. Como, por exemplo, se eu fosse falar o tema aqui... Só um instante. Não está aqui. Mas se eu fosse falar sobre... Pronto, se eu fosse falar sobre o compartilhamento do espaço urbano e os obstáculos para efetivar o direito à cidade. Então, também seria um tema, estaria no contexto político, econômico, social, também fácil de falar. É fácil? É. Desde que você esteja por dentro, você tenha assistido jornais, entrevistas, reportagens, e esteja acompanhando os noticiários, blogs, fake news, que muitas vezes cai também, eu teria um bom domínio para falar minha redação. Outro tema também que eu até citei para alguns alunos que poderia cair era o consumo excessivo de notícias ruins e seus danos à população brasileira atual. Tema também, desde que surgiu essa pandemia, questão de dengue, questão de política, as pessoas soltam muitos comentários que na verdade são fake news, não são comentários verdadeiros, ou seja, as pessoas escutam uma coisa, acabam publicando outra. Então essa questão, ela acaba trazendo transtornos para toda a sociedade, porque muitas pessoas não têm um domínio do que é não assiste jornais, não sabe se a notícia é verdadeira ou falsa. Vai lá e compartilha, outra pessoa vai lá e compartilha, porque infelizmente a internet ela tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Ela deixa de ter pontos positivos quando ela causa mal à sociedade. Então, quando eu não sei de fato distinguir fato e opinião, se a opinião é verdadeira, se o fato é verdadeiro, eu acabo também muitas vezes levando para a minha redação. Lembrando que tem uma habilidade, nos parece, que cai muito nessa questão, que é distinguir a opinião e fato, distinguir o verdadeiro e o falso, certo? Então, voltando só pautando nessa parte, não coloquem jamais citações, comentários ou notícias que vocês não saibam se é verdadeira, certo? Outro tema que eu falei com os meninos, até brinquei com eles, essa parte, foi os desafios para fomentar o turismo no Brasil. Olha o turismo aí, vindo no contexto social e econômico. E vindo também a questão da interligação e globalização entre um país e outro. Se não tivesse, vamos lá, vamos pegar essa pandemia, já que está acontecendo, está sendo um assunto falado, mas não sosseguem, porque não vai cair isso no Enem, porque eles nunca colocam um tema que esteja perto da avaliação do Enem, eles colocam um tema que tenha repercutido, que muitas vezes a gente nem está atento. Mas os desafios para fomentar o turismo. O que é que acontece? Pessoas de economia alta viajam para o exterior, para outros países, e justo nessa pandemia foi que foi falado bastante. O que foi que aconteceu? As pessoas viajaram, vieram infectadas, acabou contaminando o Brasil, igualmente de um país para o outro. Então, quando eu faço essa abordagem sobre esse tema, eu iria trabalhar o quê? O consumismo, como é que eu posso dizer, pessoal? O consumismo, a questão de você sempre estar buscando conhecer lugares, é bom, nem sempre é cabível, de acordo com o que está acontecendo. Se a sociedade tivesse noção, ela teria viajado? Não teria, durante um período que estava acontecendo nos países vizinhos. Voltando aqui. Então, ficou claro. Introdução, deixar claro o assunto, não apresentei uma tese de argumento. A argumentação, que é o caso do desenvolvimento, defesa de tese, fundamentação, onde, dependendo do tema, eu posso abordar pontos positivos e negativos. Eu peguei a conclusão que muitos alunos questionaram. Eu morro na conclusão, eu não sei apresentar agente, eu não sei apresentação, não sei apresentar o detalhamento, meio. Pessoal, vamos entender. O tempo todo, a redação do Enem, ela vai querer avaliar você se você realmente domina as habilidades, as competências. Elaine, mas eu não domino gramática. Pessoal, vamos entender uma coisa. Eu preciso dominar coesão e coerência, principalmente, mantendo sempre o processo de interligação entre introdução, desenvolvimento e conclusão.
Ou seja, uma complementa a outra. Eu fiz minha introdução, vou fazer o desenvolvimento, eu tenho que estar mantendo ela interligada à introdução. Vou para a conclusão, eu tenho que estar faltando para a introdução. Porque a conclusão, ela nada mais é do que a intervenção à problemática. Onde foi apresentada a problemática? Na introdução. Então, lá eu volto para a introdução, vejo qual é a problemática e vejo como eu vou resolvê-la. Lembrando, pessoal, que eu não posso pegar uma solução que já exista e coloque na minha redação. Cada pessoa, cada autor de sua redação, ele tem um método de ver. Ele tem uma solução que não desrespeite os direitos humanos, mas que possa ajudar a intervir em tal problema. Ou seja, a conclusão é a intervenção à problemática, ela vai abordar o agente, a ação e o detalhamento e o meio. Ou seja, quem é o agente? Vai ser as Nações Unidas? Vai ser o prefeito? Vai ser o presidente? Vai ser as escolas? Qual vai ser a ação? Vai ser a implantação de novas leis que possibilitem as pessoas a pagarem pelos seus atos? Vai ser a implementação de medidas educacionais nas escolas? Qual vai ser? Como vai ser? Vai ser através de palestras? Vai ser através de reportagens? Vai ser através de programas? Qual é o meio que vai ser utilizado? Vai ser através de profissionais da psicologia, da educação? Para qual público? Será que é para os jovens? Será que é para o público em geral? Então, eu tenho que apresentar isso. Lembrando, pessoal, que eu posso, na conclusão, eu posso intervir sempre fazendo referenciazinhas. Então, eu posso dar algum argumento, fazendo tipo uma referência, mas não deixando de falar sobre agente, ação, detalhamento, meio e público. Certo? Me perguntaram esses dias também algumas questões sobre... Só um instante. Anteriormente me perguntaram também como produzir um texto dissertativo argumentativo. Se é necessário ter exigências. Que é aquelas exigências básicas. Não respeitar os direitos humanos, não utilizar gírias, ter um vocabulário de norma padrão, fundamentar os argumentos com as diversas áreas dos conhecimentos. Então, se eu tenho um conhecimento em biologia, se eu tenho um conhecimento em história, e eu vejo que dá para mim colocar na minha redação, eu posso colocar, tá certo? Outro ponto que eu ia falar e não falei, foi sobre o seu posicionamento ainda na introdução, que eu não falei para vocês. O posicionamento do autor, ele deve estar claro e deve ser defendido a partir de uma argumentação consistente. Então, volto a fazer ênfase, pessoal. Façam a introdução de acordo com o tema, tese e argumento, sem fugir da proposta. Recomendo, coloque indagação no final, porque dá aquele ar de curiosidade. Desenvolvimento, olho bem atento se está batendo com minha introdução, porque não pode fugir do assunto. Só uma dica pessoal, para vocês, pessoal. Quando vocês estão fazendo uma redação, que vê um colega, meu colega já está fazendo, em 10 minutos ele já começou, já fez um parágrafo, pessoal, quer saber? Deixa. Você vai deixando. Porque uma redação, ela precisa de planejamento, ela precisa de estrutura, para que ela possa ter uma boa base. Porque quando a gente vai construir uma casa, a gente não precisa fazer a sapata e levantando as paredes aos poucos. Do mesmo jeito, é a redação do Enem, certo? Amanhã tem outro vídeo. Boa noite.